Glória a Deus. Recebam todos a paz do Senhor. Amém. Eu quero ser grato a Deus pela oportunidade, mais uma vez, poder estar fazendo parte da Celebrai, dos eventos Celebrai. Deus seja louvado. No Rio de Janeiro, fora do Rio de Janeiro, todos os pregadores um dia sonhou em chegar, né? E para a glória de Deus nós estamos aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida do Joel, Celebrai, juntamente com a sua esposa, a pastora Carmen. Obrigado, tá? Deus continue abençoando vocês, a casa de vocês, o ministério. E também eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, missionária Midiane, que está ali atrás. É uma intercessora, uma guerreira, um presente de Deus. A gente sofreu um acidente tem 3 semanas aproximadamente. Deus deu um livramento muito grande para a gente. Eu retornei para as agendas ontem. E para a glória de Deus nós estamos aqui. Que Deus abençoe todos os amigos no nome de Jesus. Tá bom? Pega a sua Bíblia aí, no nome de Jesus, e abra no livro de Neemias. Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2, versículos 7 e versículo 8. Neemias capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, que está escrito: Também disse ao rei: Se for do agrado do rei, dê-me-se cartas para os governadores do outro lado do rio, para que eles me permitam passar até que eu chegue a Judá. E uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me envie madeira para as portas do palácio da casa e para o muro da cidade e a casa que eu estarei. O rei me deu, ou o rei me concedeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. E você dá um glória a Deus? Que Deus abençoe o pastor Marcelo. Obrigado, tá? Pela oportunidade. Pastor Felipe, um amigo. Deus seja louvado pela tua vida. Meus irmãos, o capítulo 1 do livro de Neemias narra-nos uma história, um cenário. Aqui é um reinado medo-persa, onde o rei Artaxerxes I está reinando. No primeiro capítulo, o pastor Pablo Cosme, Neemias é um dos que ficaram da época do exílio. Eles já haviam retornado muitos a Jerusalém, mas Neemias decidiu ficar para servir ao rei. O cenário que nós temos aqui, pastor Felipe, é um reinado, uma casa real, uma casa que está localizada em Suzã, uma casa de inverno dos reis persas. E dentro dessa casa, Neemias é alguém que está disponível a servir o rei. Meu amigo pastor Leandro Prevado. Neemias, ele está a serviços do rei dentro da casa real. No capítulo 1, no versículo 11, Neemias vai identificar a sua função, o seu ofício. Neemias diz que ele era copeiro do rei. E eu guardo isso aqui, gente. Porque o fato de Neemias servir o rei dentro da casa não quer dizer que a casa não tem organização. A casa do rei é organizada. Neemias sabe qual é o seu ofício dentro da casa real. Neemias sabe qual é a sua função dentro da casa do rei. E a função de Neemias é copeiro. Neemias tem a responsabilidade, pastor Joel, em pegar a bandeja e todas as vezes que convocado pelo rei, entrar na presença do rei para servi-lo, meu amigo arcanjo. Esta é a função de Neemias. E todas as vezes, pastor Pablo, que Neemias é convocado, ele precisa entrar na presença do rei. Porque não dá para me intitular servo se eu não estou disponível a entrar na presença do mesmo. Com o advento da internet, muitos preferem ficar na live, isso não é problema. Uma programação como essa, tem gente de outros estados nos assistindo neste momento. O grande problema é quando a gente se acomoda em ficar do outro lado da tela. Tem gente que prefere ficar no culto em casa e não quer mais congregar.
Só que Neemias me dá uma lição. Eu só posso assumir o posicionamento de servo se todas as vezes que convocado eu entro na presença dele. E não é coisa de emoção da minha cabeça. Olha o que Jesus disse: onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Então não dá para assumir o posicionamento de servo se eu não estou disponível para entrar na presença do rei que eu sirvo. Você poderia estar em qualquer outro lugar num momento como esse, com outras amizades, em casa, sentado no sofá, mas você decidiu hoje se levantar, tomar um banho, botar o melhor perfume e dizer: vou lá no Vigilhão celebrar. Por quê? Porque não dá para me titular servo de casa. Eu vou lá para servir, eu vou lá para entrar na presença dele. Alguém já deu um glória a Deus no meu lado esquerdo? Olha para quem está do teu lado, dá-lhe uma sacudida nele e diga: nós somos servos porque decidimos nos reunir para adorar ele neste ambiente a qual ele. Alguém já deu mais um glória a Deus aqui? Pastor Pablo, não dá para entrar na presença do rei ou me intitular servo se eu não entro na presença dele. Se ele eu entro com a bandeja, eu entro para servir, eu entro para entregar, eu entro para adorar a ele. Aleluia. Neemias é alguém que entra na presença do rei para servir. E se a gente parar para analisar, pastor Marcelo, a gente vai perceber que Neemias faz o seu ofício com excelência. Neemias é alguém que serve ao rei, e todas as vezes que entra na presença do rei, a inferência bíblica me dá uma informação. E qual é a informação? Ele entra sorrindo, ele entra feliz, ele entra alegre, ele entra com vontade de servir ao rei. Pastor Felipe, Neemias é alguém dedicado aos serviços dentro da casa real. Só que o texto vai dizer para nós no capítulo 1 que Neemias está servindo dentro da casa do rei, empenhado no serviço. Ele é alguém que se dedica ao rei, mas o texto diz que o fato de Neemias estar servindo dentro da casa real não isenta Neemias de receber uma má notícia. O texto diz que vem alguém, Hanani, seu irmão de Jerusalém. E a notícia não é Neemias que vai atrás dela, é a notícia que vem atrás de Neemias dentro da casa real, onde Neemias está disponível a servir ao rei. Então o fato de Neemias servir não isenta ele de receber má notícia. A má notícia chega dentro da casa real, onde tem alguém disponível em servir o rei com excelência. Porque o fato de eu ser servo aqui não me isenta dos problemas de lá. Eu vou repetir isso. Os fatos de eu ser bem empenhado aqui não me isenta dos problemas da minha Jerusalém. O texto diz que Hanani vai dizer: Jerusalém está com muros quebrados, os muros foram demolidos, as portas foram ateadas a fogo. E você sabe que muro na Bíblia representa proteção. Aleluia. Portas na Bíblia fala de acesso, pastor Felipe. Então tem alguém que serve bem aqui, ora bem aqui, prega bem aqui, canta bem aqui, serve bem aqui, mas a Jerusalém está com o muro caído, mas a Jerusalém está com as portas queimadas. Pastor Pablo, é alguém que se dedica muito aqui, mas que a Jerusalém está desprotegida. Aleluia. E se tem uma coisa que mexe com um servo que serve ao rei dentro da casa real, é saber que a gente é muito dedicado aqui, mas que a nossa Jerusalém está desprotegida lá. É saber que a gente se dedica muito bem aqui, mas saber que a nossa Jerusalém tem acesso livre para o inimigo lá. E quem sabe eu estou pregando para alguém nessa noite que está disponível a ofertar, que está disponível a aconselhar, que está disponível a pregar, que está disponível a cantar, que está disponível a servir o rei aqui. Mas o problema pastor Felipe, é quando acaba aqui, porque quando acaba aqui a gente se depara com a realidade da nossa Jerusalém. Aí é filho caído lá, é filho problemático lá, é parente dando problema lá, é inimigo fazendo ruaça lá. E se tem uma coisa que mexe com a cabeça de alguém que serve ao rei, é saber que a gente é dedicado aqui, mas tem problema lá. Eu estou sentindo Jesus aqui. Pastor Pablo, o texto diz que ele recebe a notícia, pastor Felipe.
ele se assenta, chora, ora, jejua por alguns dias, pastor Joel. E a inferência bíblica me dá uma informação. Qual? Se levanta, pega a bandeja e volta a servir. Pastor Jefferson, porque Neemias entendeu uma coisa: as más notícias de Jerusalém não podem influenciar na qualidade do meu serviço. Eu estou sentindo meu corpo arrepiou. Arcanjo, as más notícias de Jerusalém não vai influenciar na qualidade do meu serviço aqui. Agarre na mão de quem está do teu lado no nome de Jesus. Olha para ele, dá-lhe uma sacudida nele. Estou sentindo Jesus aqui. E diga: eu sei que tem problema lá. Diga, eu sei que tem problema lá, mas não permita que aquilo que Nabucodonosor arrumou lá atrapalhe no teu serviço aqui. Tu não é não. Alguém levantou? Eu vou repetir. Você não é resultado daquilo que Nabucodonosor fez na tua Jerusalém. Você é resultado daquilo que o rei declarou a teu respeito. E o rei disse que tu é servo, que tu carrega a bandeira. Alguém levantou as mãos aqui? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. É Neemias dizendo: Satanás, sai da frente. O que você fez lá não vai influenciar naquilo que eu sou. Ai. Você tem mão para levantar? Levante. Porque eu estou sentindo o mover de Deus aqui, pastor Pablo. E Deus está dizendo para alguém: não é hora de largar a bandeja por causa de problema. Agarra essa bandeja e volta para o serviço. Débia Sandarábia derramando essa. Pastor Marcelo, o mês da notícia ruim é Quisleu, que no nosso calendário é entre novembro e dezembro. Pastor Felipe, aí o capítulo 2 dá uma informação para a gente, que no mês de Nissan, que no nosso calendário é entre março e abril, Neemias está com a bandeja de vinho na mão. 4 meses se passaram, pastor Pablo, e é a primeira vez que o texto informa que o servo Neemias está triste. Você sabe que o copeiro, pastor Felipe, ele era de total confiança do rei. Pastor Marcelo, eu gosto disso aqui, porque todas as vezes que Neemias vai servir ao rei, ele precisa experimentar daquilo que ele traz na bandeja para servir. Por que, Sandro? Porque Neemias precisa criar experiência com aquilo que ele serve. Neemias precisa conhecer o que ele vai servir, pastor Joel. Porque numa eventualidade alguém poderia envenenar aquilo que estava na bandeja de Neemias. E se Neemias não experimenta antes de servir, ele poderia tornar aquele que seria servido por ele sua vítima sem conhecer a causa. Por que, Sandro? Porque está servindo o que não conhece. E quando eu sirvo o que eu não conheço, eu estou afadado a matar alguém sem saber. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor Joel, se eu não conheço o que eu estou servindo, alguém pode se tornar vítima daquilo que eu sirvo. Por quê? Porque eu estou servindo o que eu não conheço. O que eu estou servindo pode matar alguém sem o meu conhecimento. Mas olha para quem está do teu lado e diga: aqui não. Aqui a gente tem experiência primeiro. Aqui a gente tem história primeiro. Aqui a gente come primeiro. Aqui a gente se alimenta primeiro. Não, existe uma diferença de pastores da internet e pastores na internet. Pastores da internet servem do que não conhece e tem uma geração frustrada porque está comendo daquilo que é servido por qualquer um. Mas a gente não, pastor Joel. A gente senta para ouvir. A gente aprende com o pastor. Não, tem gente que quer pastorear e nunca foi pastoreado por ninguém. Tem gente que quer pregar e nunca sentou
tem tempo, assentou para ouvir ninguém, pastor Pablo. Mas a gente não. A celebrar não come primeiro. A celebrar se alimenta primeiro. A celebrar vai para dentro primeiro. Depois a gente serve. E quando a gente vem servir, a gente diz: pode comer, porque eu já comi e não morri. Pode comer, porque aquilo que eu sirvo da vida. Alguém está de mão levantada? Sai da frente, Satanás. A celebrar tem autoridade em servir, porque a gente come primeiro, a gente se alimenta. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor Felipe, João Maraçanda. Tem gente que não está entendendo o mau momento que passa. E o mau momento que passa, às vezes, acaba atribuindo ao diabo. Aleluia. Pastor Leandro, aí a gente acaba dizendo que o diabo se levantou. E Deus está dizendo: não, meu filho, sou eu te dando para você comer primeiro. Sou eu te dando experiência primeiro. Porque depois que você passar desse processo, você vai aconselhar aquela família. Depois que você vencer essa guerra, tu vai se levantar para entregar a mensagem que eu te entreguei. Agarre na mão de quem está do teu lado mais uma vez. Dá-lhe uma sacudida nele e diga: come. Diga: se alimenta. Diga: cria experiência. Isso é só uma fase. É Deus criando mais um testemunho. Por que, Sandro? Porque quando você vencer, o teu testemunho será a chave da cadeia de alguém. Alguém vai ser liberto pela experiência que você viveu. Eu estou sentindo Jesus aqui. Tem dois comigo? Derramando o que tem. Pastor Joel, eu estou sentindo uma graça tomando a catedral da família nessa noite. E Deus está dizendo para alguém: pastor Pablo, estou colocando na tua bandeja. Aleluia. Se alimenta, porque tem alguém que precisa de ser servido por você. Meu Deus. Pastor Pablo, pastor Felipe, em Nissan vem Neemias. E na bandeja de Neemias, pastor Joel, tem vinho. E vinho na Bíblia simboliza alegria. Alegria plena. Aí Neemias me dá uma lição. Porque Neemias tem vinho na bandeja, e para servir ele experimentou. Só que o texto nos dá uma informação que Neemias está triste. Isso implica dizer que aquilo que Neemias vai servir para alguém, a alegria que Neemias vai servir para alguém, não foi o suficiente para resolver seu problema. Pastor Pablo, Neemias experimenta do vinho, mas não vive os benefícios do vinho. Porque a má notícia chegou. O problema está agravado. Mas o que me chama a atenção, pastor Leandro, é que Neemias está trazendo vinho. E quem sabe nos corredores do palácio alguém julga por aquilo que Neemias carrega. E alguém olha e diz: tem tanto que está até servindo. Está tão cheio, Felipe, que está oferecendo do melhor. Por que, Sandro? Porque geralmente nos corredores do palácio alguém julga por aquilo que eu mostro no estereótipo e não consegue discernir o que eu passo no interior. É alguém que tem vinho na mão, e o texto diz que o rei olha e diz: isso é tristeza do coração. Alguém com vinho na mão, meu amigo Dedé, mas triste no interior. Aí o diabo tenta bombardear a gente, dizendo que no dia da tristeza a gente não pode servir vinho. Pastor Felipe, o diabo tenta entrar na nossa mente dizendo que é hipocrisia servir vinho para alguém estando com o coração triste. Fica chateado comigo? Não. Tem uma geração por aí que diz que triste, ou com alguém com problema, ou alguém ferido, não pode pregar. Alguém diz por aí que ferido não pode cantar. Alguém diz por aí que ferido não pode pastorear, não pode aconselhar. Até concordo, se o ferido não é maduro. Ferido e imaturo não tem que pegar no microfone mesmo não. Ferido e imaturo não tem que ir para gabinete mesmo não. Só que Neemias me dá uma lição. Isso aqui não é hipocrisia.
Isso aqui é maturidade. Porque só é quem é maduro sabe o quão é difícil pegar a bandeja de vinho estando triste. Mas Neemias está dizendo uma coisa para mim: pastor Leandro, eu não vou deixar que a minha tristeza interna influencie naquilo que está na minha bandeja. Estou sentindo Jesus aqui. Pastor Pablo, eu não vou deixar o meu mau momento influenciar naquilo que eu sirvo. Não. Por quê? Porque maduro é entender isso aqui, que quem vai ser servido por mim não tem nada a ver com os meus problemas. Isso aqui é maturidade, é entender que alguém precisa daquilo que o rei colocou na minha bandeja. Até porque o vinho que eu carrego não é meu, o vinho que eu carrego é do rei. Eu só tenho vinho porque o rei confiou na minha bandeja. Alguém está de mão levantada lá? Aí fica alguém disputando, dizendo: se eu não pregar não vira, se eu não cantar não acontece, se eu não fizer nada não. Deus está dizendo: para de ser bobo, meu vinho, o meu filho, só tem na bandeja porque eu confiei a você. E escute isso aqui: o que você carrega não é benefício para você, o que você carrega é para alguém que vai ser servido por aquilo que eu confio. A mensagem não é para você, o louvor não é para você, o conselho não é para você, a oração não é para você. Tem um povo sedento que precisa daquilo que eu te confiei. Terra mandará sandarábia. Eu não vou deixar que a minha tristeza influencie no meu vinho. Porque, Sandro, lá em casa tem alguém que me precisa de pé. Alguém precisa lá, pastor, que você carregue o vinho. Alguém precisa de você com vinho na tua bandeja. Alguém na tua vizinhança precisa deste conselho. Então, no nome de Jesus, receba essa unção de maturidade que desceu sobre a tua cabeça agora. Você não vai deixar o teu vinho ser influenciado pelo teu você tem mão para levantar aí? Eu sinto uma unção de renovo descendo aqui agora. Eu sinto uma unção de renovo descendo aqui agora. Obrigado, pastor Joel. Deus desceu com bálsamo aqui e está dizendo: agarra a bandeja, tem alguém que precisa. Terra mandarás. Gemia sandurai. Quer deixar o diabo endemoniado, pastor Leandro? É ele ver que te feriu, é ele ver que te traiu, é ele ver que te abandonou. Aí ele olha e diz: agora ele para, agora ele desiste. Aí a gente pega a bandeja e diz: aqui não, aqui a gente vai triste, mas vai entregar o melhor. Aqui a gente vai ferido, mas vai entregar o melhor. Aqui a gente vai doente, mas vai entregar o melhor. Aqui a gente vai. Alguém está do meu lado aqui dando glória, pastor Felipe. A gente vai entregar o melhor. Olha essa unção descendo aí agora. Seja renovado agora. Seja cheio aí, vai. Seja tocado pelo Espírito Santo. A gente vai entregar o melhor. Escute. Arabaraçandarábia. Queimanduriaçá. Pastor Joel, tem uma graça aqui. Bibicabracomandaraia. O diabo apostou, pastor Marcelo, que depois da decepção não ia acontecer. Só que maturidade é entender: eu vou agarrar minha bandeja com o melhor e vou entregar o que o rei me confiou. Escute para a gente encerrar. Pastor Felipe, encerra. Quando Neemias entra na presença do rei, o rei olha para ele e diz: por que está triste o teu rosto? Porque aquilo que os irmãos no corredor do palácio não vê,
o rei vê. Aquilo que os inimigos não discernem, o rei revela. Santo, se isso é uma analogia, se você está comparando o rei a Deus, e Neemias à igreja, Neemias a nós, um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus já sabe, porque pergunta. Porque a pergunta é proposital. Porque a pergunta é terapêutica. Porque Deus quer curar Neemias. E a gente vive com depressão, crise de ansiedade, a gente é cometido de câncer porque a gente tem milhões de seguidores, mas não tem ninguém para dividir nada. Aí o rei está dizendo, para mim tu pode botar para fora. Para mim tu pode confessar. Aí Neemias vai dizer, como que eu estaria feliz ou não estaria triste, sabendo que minha Jerusalém está quebrada, sabendo que a minha Jerusalém está na vergonha. Aí o rei pergunta, pastor Pablo, como que eu posso te ajudar? Neemias diz, me envia até lá. Pastor Joel, o projeto é Neemias reconstruir a sua casa, a sua cidade, levantar os muros, trazer proteção, reerguer as portas, fechar os acessos. Eles entram num acordo acerca de tempo e o rei libera Neemias. Mas eu gosto disso aqui, a gente encerra. Neemias reconhece, pastor Joel, que ele é apenas um servo na casa do rei. Neemias não é reconstrutor. Neemias não tem acesso fora do palácio. Aí Neemias está falando com o rei dizendo, pastor Pablo, quero ir, mas não posso, porque além dos rios, os governadores me pegam e me prendem, eu não tenho acesso lá. Eu quero ir, mas não tenho recurso para o projeto, não tenho madeira. Mas se ao rei parecer bem aos olhos e me dar uma carta para os governadores da além do rio, para que eles me permitem passar, até que eu entre a ajudar. Eu gosto disso aqui, pastor Joel, porque Neemias entende que mesmo o rei liberando ele não tem acesso. Mas Neemias sabe de uma coisa, a palavra de rei é soberana. A palavra de rei é... Aí está dizendo, se o Senhor liberar uma carta, não vai ter governador do outro lado do rio que me pare. Se o Senhor me der uma carta, não tem porta que vai permanecer fechada, impedindo meus acessos. Olha a oração de Neemias, eu quero ir, mas preciso de acesso. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar. Agarre aí na mão de quem está do teu lado mais uma vez. Dá ali uma sacudida nele e diga, se prepare, porque o rei está liberando cartas hoje. E servo com carta na mão, não tem governo que para, não tem patota que pare, não tem grupinho que pare. Servo com carta na mão, não tem sistema que fecha a porta. Servo com carta na mão é servo que vai ter acesso em qualquer lugar que chegar. Porque não é sobre o servo, é sobre aquilo que ele carrega. E aquilo que ele carrega é direcionado pelo rei. Felipe, agarre na mão desse crente mais uma vez, sacode ele e diga, se prepare, porque em 2024 você vai acessar ambientes que você nunca pensou entrar. Se prepare, que você vai ter acessos em ambientes que você nunca teve. Porque o rei está liberando carta de acesso hoje para alguém. Alguém levantou as mãos lá. O rei está assinando cartas para alguém que está do outro lado da tela, dizendo, eu libero acesso. Sandro, o inferno vai se levantar. Jesus disse, Pedro, sob esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não é o inferno atacando a igreja, é a igreja atacando o inferno. E se ele se levantar, a gente passa por cima, mas o acesso é liberado. Eita, olha ele liberando acesso. Olha ele liberando acesso. Pastor Joel, ele está colocando o sinal verde, está dizendo, pode entrar, eu estou assinando embaixo. O rei está liberando acesso. Pastor Felipe, porque ele disse para a igreja de Filadélfia, eu tenho a chave de Davi, que abre
e ninguém fecha. Que feche ninguém. O rei está liberando acesso. Só que Neemias completa a oração. Não adianta acesso e não ter recurso. Pastor Pablo, eu encerrei. Olha o que Neemias diz. Mas se também parecer bem aos olhos do rei, fala para Asaf trazer madeira. Pastor Leandro, ele não está dizendo para que eu vá buscar recurso. Manda a carta para o recurso vir. Porque, Sandro, servo que carrega as cartas do rei não fica por aí batendo cabeça, pedindo emprestado. Não. Servo que carrega a carta do rei é Asaf que liga dizendo: Deus mandou entregar recurso. Deus mandou enviar recurso. Alguém levantou as mãos aqui. É Asaf ligando o pastor Pablo e dizer: eu já liberei o recurso, pode ir, porque o projeto... Alguém está de mão levantada lá atrás? Vou repetir isso mais uma vez. O rei só não está dando acesso, Felipe. O rei está dando acesso e recurso. Acesso e recurso. Deuteronômio 28 está escrito que aquele que atentamente ouvir a minha voz e tiver o cuidado de obedecer, tem carta? Tem. Então fica tranquilo, porque te colocarei sobre as nações. Tu será cabeça e não será cauda. Tu terás para dar a muitos e não tomarás emprestado. Bendito será onde entrar, bendito será onde sair. Pastor Felipe, ele disse: todas essas bênçãos do Senhor te seguirão. Quem carrega a carta, pastor Pablo, não corre atrás da bênção. É a bênção que vem atrás dele, dizendo: o recurso chegou. Tem mão para levantar? Eu encerrei a mensagem. O rei está liberando cartas para alguém e está dizendo: eu abro a porta. E não só abro a porta, eu também envio recurso para que o projeto da tua vida, da tua casa, do teu ministério seja bem sucedido. Eu vou profetizar. Joma Calamandaraia, do Bicalabaraia. Esta semana ainda o e-mail vai chegar. Você vai se assustar, porque vai ser Asaf dizendo: o rei mandou patrocinar, o rei mandou fazer, o rei mandou enviar. Você tem 10 segundos de glória aí? 10 segundos de glória. Porque enquanto você libera glória, ele libera a carta. Enquanto você libera glória, ele libera acesso. 10 segundos. Eu conto 10, vai. Joma Calabaraia. Se ele merece ser honrado, abre essa boca para adorar. Eu conto 9, 8, 7, 6. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na tua tenda. Eu conto 5. 1000 vai cair de um lado, 10.000 vai cair do outro, mas tu não serás atingido. Eu conto 3. Se passar pelas águas, não se afoga, pelo fogo não se queima. Eu conto 2. Onde foi vergonha, haverá dupla honra. Eu conto 1. Eis que eu vou adiante de vós e destruirei os ferrolhos de bronze e os portões de ferro, porque estou liberando acesso. Estou liberando acesso. É você e Deus, vai. Abra a tua boca e libera o melhor glória. Abra a tua boca para adorar. Abra a tua boca para adorar.